Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Wesley Salvador e hoje nós vamos aprender um novo assunto chamado números primos. Se você chegou aqui pela primeira vez nesse vídeo, peço humildemente que se inscreva no canal, acione lá a notificação do sininho, certo? E se possível, deixe logo seu like para não esquecer, isso ajuda demais a fortalecer o trabalho do professor. Vamos deixar de enrolação e vamos começar. Bom, o que é um número primo, né? É um número natural maior que 1, que é divisível apenas por si próprio e por 1. Então, se o número tem essas características, ele é chamado de número primo, ok? Então, vamos trabalhar alguns exemplos aqui para ficar mais claro essa ideia. Por exemplo, a primeira pergunta aqui, 10 é um número primo? Sim ou não? Bom, de acordo com a definição, ele tem que ser maior do que 1 e tem que ser divisível apenas por si próprio e por 1. O 10 realmente divide por 10 e divide por 1. Todos os números têm essa característica. O que nós devemos procurar é se o 10 divide por outros números. Nesse caso, podemos observar que o 10, por se tratar de um número par, ele é divisível por 2. E também divisível por 5, né? Então, nesse caso, o 10 não vai ser considerado um número primo. Ok? 63 é um número primo? Bom, 63 não é par, então já posso descartar o fato dele dividir por 2. Mas a gente já estudou um assunto chamado critérios de divisibilidade, que se você ainda não assistiu, eu vou deixar agora linkado lá em cima no card para que você assista essa aula, onde nós aprendemos os critérios para saber quando o número divide ou não por 3. E se nós executarmos esse critério, vamos perceber o seguinte, vou até separar aqui para fazer as continhas, 63 nós somamos 6 mais 3. E essa soma é igual a 9. E nós sabemos que 9 divide por 3. Se o 9 divide por 3, isso quer dizer que 63 também divide por 3. Então, se ele divide por outro número além de si próprio e o número 1, ele não é considerado um número primo. Ok? Então, é um pensamento bem simples. Se existe algum número que ele divide, esse número deixa de ser primo. Caso contrário, ele é primo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no 13, tá? 13, será que é um número primo? Vamos pensar, né? 13 não divide por 2, nem divide por 3, né? Se a gente somar. Se não divide por 2, provavelmente não vai dividir por 4, nem por 5, pois ele não termina nem com 0, nem com 5. Já aprendemos isso, o critério de divisibilidade por 5. Se não divide por 2 nem por 3, não divide por 6. Não divide por 7, uma vez que 7 mais 7 é 14, já passa. E está diminuindo, né, a proximidade. Não divide por 8, nem por 9, nem por 10, nem por 11, nem por 12. Só vai dividir por ele próprio. Então, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, eu afirmo que o 13 é, sim, um número primo. Ok? Então, é bem simples essa ideia, tá? Esse último aqui já dá para saber logo de cara que ele não é primo. Por quê, professor? Bem simples, Todo número terminado com 5 divide por 5, fugindo da regra da nossa definição aqui de cima, que para ser primo só pode dividir por ele próprio e por 1. Ok, minha gente? Tranquilo, né? O grande problema é que existem infinitos números e, consequentemente, existem infinitos números primos. Então, para determinar se um número é primo ou não, não é uma tarefa das mais simples. Entretanto, nós não vamos estudar números gigantescos para determinar se ele é primo ou não, tá? E uma maneira de ajudar vocês a detectarem números mais próximos da realidade, né, do nosso trabalho em matemática, é através do crivo de Eratóstenes. Cara, que nome complicado, é isso mesmo. Eratóstenes era um matemático grego que viveu no período antes de Cristo, na Grécia Antiga, e esse método ele é utilizado para determinar alguns números primos dentro do intervalo que você deseja, certo? Para você construir esse crivo, é importante que vocês saibam o seguinte, tá? Que o número 2 é o único número primo que é par. Todos os outros primos serão números ímpares, ok? E o número 1, professor? O número 1 não leva em consideração, uma vez que a gente viu lá na definição, eu vou até voltar aqui para vocês verem, o número ele tem que ser o quê? Maior que 1, beleza? Então, a partir do 2 em diante, temos apenas números primos, que com exceção do 2, serão todos ímpares.
Eu não falei ainda, mas eu vou explicar agora por que nós chamamos de números primos. A palavra primo vem de primário. Primário era o tipo de número que era a nomenclatura utilizada no estudo da Grécia Antiga, e os números que não eram primos eram chamados de secundários, pois eram formados através de multiplicações de números primos. Hoje, os primários são conhecidos como primos e os secundários são conhecidos como compostos, que nós vamos aprender na próxima videoaula. Mas vamos voltar para o crivo de Eratóstenes aqui, tá? Como trabalhar essa ideia, tá? A palavra crivo significa peneira. Então, vamos pegar, por exemplo, a tabela aqui com os 50 primeiros números naturais e vamos fazer uma peneira eliminando os números que não são primos. E como fazendo isso, professor? Eu vou eliminar logo um aqui, que nós já vimos que o 1 não é número primo. De base nessa afirmação, que o número 2 é o único número primo, eu vou trabalhar a ideia de que todos os números que dividem por 2 não serão primos. Então, nesse caso, eu já posso excluir dos 50 primeiros números que eu tenho na minha tabela, todos os números pares. Então, os que restaram serão candidatos a serem números primos. Tá bom? Então, vamos lá. Tirei todos que dividem por 2. O número 3 também é um número primo, tá? Bem simples de identificar. O 3 divide por 1, não divide por 2, ó. Só vai dividir novamente por ele mesmo e não tem mais outro número à frente da sequência que divide o 3. Então, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. O 3 é o número primo. Então, dessa sequência que eu tenho aqui na tabela, eu vou eliminar todos os que são divisíveis por 3, ok? Então, basta eu fazer aquela somazinha lá que eu fiz agora no exemplo anterior. Se a soma é divisível por 3, esse número está fora de cogitação em relação a ser primo. Então, eu vou apagar todos os múltiplos de 3 ou todos os números divisíveis por 3, tá? Foi embora todos eles. Depois do 2 e do 3, sumiu o 4, né? Pois ele era divisível por 2. Agora tem o 5, que também é primo, tá? Basta fazer uma continha básica aí que vocês vão perceber que o 5 é primo. E vou seguir a mesma ideia. Eu vou eliminar todos os números que são divisíveis por 5. Nesse caso, eu tenho aqui ó, o 25 e o 35, que eu vou eliminar agora. Depois do 5, me aparece o 7. Eu vou eliminar todos os números divisíveis por 7. Observem que já foi o 14, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 21, não tem. 7 vezes 4, 28, também não tem. E a gente vai somente chegar aqui, ó, no 49, que é o único número divisível por 7 que ainda restou nessa sequência. E eu vou eliminá-lo agora. Depois do 7, aparece o 11. E se vocês forem observar, não tem nenhum número que divida por 11. A tabuada do 11 é bem simples, é só fazer aqueles algarismos repetidos, né? 11, 22, 33, 44, 55 já passou, uma vez que nossa tabela só está 50. Então, quando você chegar no número primo, que não é divisor de nenhum número que ainda está na sequência, significa que todos os números que estão na sua tabela são números primos. Esse processo, essa peneira que eu saí eliminando os números que não são primos, é conhecido mundialmente como o crivo de Eratóstenes, ok? E vocês podem utilizar esse crivo, se acharem necessário, para determinar se o número é primo ou não, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Deixa aquele like no vídeo para ajudar o tio, beleza? E é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.